Então, pessoal, dando continuidade às fontes do direito do trabalho, nós temos hoje os atos do Poder Executivo. Evidentemente, já estudamos as duas principais fontes, podemos assim dizer, que são a Constituição e também a CLT. Em nível constitucional, o direito do trabalho se localiza lá nesse texto maior, no texto da Carta Política vigente, a Carta de 5 de outubro de 1988, vimos de ver algumas vezes. Depois nós estudamos as fontes formais do direito do trabalho, que estão na ordem infraconstitucional, ou melhor, começamos a estudar as fontes do direito do trabalho que estão na ordem infraconstitucional. Dentre as várias fontes existentes, nós temos a principal delas, que é o Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43, a CLT. Nesse sentido, nós vimos que a CLT tem 922 artigos, ela é composta de 3 momentos. O primeiro momento trata do direito individual, o segundo momento trata do direito coletivo, e o terceiro momento da CLT trata do processo do trabalho. Passeamos um pouco por ela, depois passeamos por outras leis ordinárias que tratam de matérias específicas do direito do trabalho, são as leis esparsas, leis extravagantes ou leis especiais. São todos vocábulos ou expressões sinônimas. Então, leis esparsas, extravagantes ou especiais de natureza trabalhista. Aí vimos de ver várias, passamos pela lei do estagiário, passamos pela lei que estabelece o descanso ou o regulamento do descanso semanal remunerado, uma lei de 1949, muito embora seja de 49, ela foi recepcionada pela Constituição, então, vigente, e assim por diante. E hoje nós vamos começar pelos atos do Poder Executivo. Então, nós sabemos que em nosso Estado democrático de direito, o poder constitucionalmente incumbido de legiferar, de fazer leis, foi o poder legislativo, né? Então, são as casas legislativas, as casas de leis que fazem as leis do país. Então, em nível municipal, as câmaras municipais. Em nível estadual, as assembleias legislativas. E em nível federal, as duas casas congressuais, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. E ainda temos a Assembleia, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, são elas que elaboram a lei e são elas que compõem o poder legislativo, que deve funcionar harmonicamente com os demais poderes, executivo e judiciário, tal como imprime, a título de obrigação, o artigo 2º de nossa Constituição. O artigo 2º de nossa Constituição é muito lúcido, por assim dizer, ao estabelecer essa regra. Vou buscar compartilhar aqui a Constituição para que a gente já tenha contato com ela. Então, vocês conseguem ver já a Constituição na tela? Sim. Beleza. Então, o artigo 2º é claro ao estabelecer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá certo? Então, nós temos aqui bem claro o artigo 2º, dizendo isso. Eles funcionam independentes e harmônicos, ou seja, o legislativo não deve satisfação, entre aspas, né, não deve satisfação ao executivo e tampouco o executivo a ele. E também ambos os poderes, executivo e legislativo, não devem satisfação, vulgarmente falando, ao judiciário, mas todos devem convergir para o bem comum. Todos devem se incumbir de garantir a dignidade da pessoa humana em todos os seus atos. Nos atos provindos do Poder Judiciário, por intermédio das decisões que de lá saem, nos atos provindos do Poder Legislativo, por intermédio dos instrumentos normativos que irão regulamentar
as relações sociais nos atos promanados do Poder Executivo, por meio dos atos administrativos que de lá emanam, fazendo valer o Estado democrático de direito dentro desse norte, desse contexto, e assim a dignidade da pessoa humana. Então, fontes do direito do trabalho. Nós vamos estudar hoje as fontes do direito do trabalho, as demais fontes, agora aquelas emanadas do Poder Executivo. Pois bem, fontes do Poder Executivo, a principal delas é aquela que a nossa Constituição traz em seu artigo 62. Em seu artigo 62. O artigo 62 de nossa Constituição estabelece o regime jurídico das medidas provisórias. Já vimos um pouco sobre medidas provisórias, mas como nós estamos a falar agora especificamente das fontes formais do direito do trabalho emanadas do Poder Executivo, então nós temos exatamente essa fonte, que são as medidas provisórias. E o artigo 62 é muito claro ao estabelecer que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, vejam só. Para que o presidente da República possa editar uma medida provisória que tem força de lei e que começa a vigorar e ter eficácia, ou seja, e que começa a imprimir as obrigações em seu texto contidas, a partir do momento de sua publicação, é preciso que esteja presente ou estejam presentes requisitos formais. Quais são os requisitos formais para a edição de uma medida provisória, isto é, a edição de um ato provindo do Poder Executivo sob a espécie ou segundo a espécie medida provisória? É a relevância e urgência. Então, somente diante de relevância e de urgência é que o presidente da República poderá editar medidas provisórias que têm força de lei, que começam a vigorar e a imprimir as obrigações contidas em seu texto a partir da publicação. Então, requisitos formais, relevância e urgência, mas existem requisitos materiais, isto é, existem alguns temas, alguns assuntos que não podem ser tratados por meio de medida provisória. Os requisitos materiais aí são aqueles estabelecidos pelo parágrafo 1º desse mesmo artigo 62. E esse primeiro artigo, e essas matérias, e esses assuntos que não podem ser tratados por meio de medida provisória são os seguintes. Parágrafo 1º do artigo 62 estabelece a seguinte redação: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Essas matérias não podem ser objetos de medida provisória. Também, direito penal e processual civil. Também, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. E ainda planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvando o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2. Não é possível a edição de medida provisória também que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, justamente para evitar o que aconteceu durante o governo de Collor de Mello, em que todo o dinheiro das pessoas que estavam depositados nos bancos de todo o país foi confiscado por intermédio de um ato do Poder Executivo. Então, para evitar isso, já tem essa regra aqui também. Também não pode ser objeto de medida provisória as matérias reservadas à lei complementar.
a lei complementar. Não pode ser objeto de medida provisória ainda matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto. A gente sabe que quando o projeto de lei ele é aprovado pela Casa Legislativa, pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pela Assembleia, aí tem um tempo dado pela própria Constituição em que o chefe do Poder Executivo irá sancionar ou vetar aquele projeto de lei. Então, todos os vereadores e vereadoras, todos os deputados e deputadas, todos os componentes das duas casas congressuais, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, votam aquele projeto de lei e aprovam. Aquela lei, aquele projeto de lei que foi aprovado ainda não tem força de lei. Somente terá força de lei depois da sanção presidencial. Então, se o chefe do Poder Executivo sancionar, aí faz publicar e aí começa a vigorar a lei, a depender do que lei, dispuser. Porque, por exemplo, o último artigo da lei, do projeto de lei, que agora já é lei, pode dizer: esta lei começa a vigorar a partir de sua publicação, ou essa lei começa a vigorar a partir de 90 dias contados de sua publicação. Quando a lei estabelece um tempo, um período para que ela comece a ter vigência e a imprimir as obrigações nela contidas, esse período, esse espaço de tempo estabelecido pela própria lei é denominado de vacatio legis. Então, toda lei, obrigatoriamente, no último artigo dirá: esta lei começa a vigorar a partir de sua publicação. Então, no dia que é publicado, ela já começa a imprimir as obrigações. Agora, se ela disser que esta lei começa a vigorar 90 dias a partir de sua publicação, então, esse período de tempo de 90 dias é chamado de vacatio legis. Vacatio legis é geralmente estipulado em lei quando o impacto promovido por aquela lei aprovada, ela é grande na sociedade, ela é grande na vida dos destinatários de suas normas. Então, a depender do tamanho do impacto promovido pela lei em relação aos destinatários, ao patrimônio jurídico, por assim dizer, de seus destinatários, então, quanto maior for esse impacto, tanto maior será a vacatio legis. Exemplo, o nosso Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, de 10 de janeiro de 2002, exatamente porque promoveu um impacto tamanho na vida dos destinatários daquela lei, Código Civil, trazendo institutos novos que não tinha no Código Civil anterior, enfim. Então, porque o impacto foi tamanho, aí a vacatio legis foi de um ano de vacatio legis. Aquele um ano, ou a vacatio legis, de modo geral, serve exatamente para que a população, o Estado como um todo, os gestores públicos e a população destinatária daquela norma, então, os gestores públicos destinatários da norma e a população também destinatária da norma, tomem ciência do conteúdo daquela lei e assim se prepare para cumpri-la. Então, a vacatio legis, que é o período de tempo entre a publicação e o início de sua vigência, serve para isso, para dar ciência, para ofertar um tempo para a população destinatária, a fim de que essa população se empodere, fique sabendo, tenha ciência do conteúdo dela, lei, e assim se prepare para cumpri-la. Então, esse é o mistério da vacatio legis. Então, como aqui a medida, sob o aspecto material, em relação à medida provisória, não se falou que não se pode editar medida provisória envolvendo lei ordinária, quer isso dizer que lei ordinária pode ser... O que seria lei ordinária pode ser objeto de medida provisória. Não pode ser objeto de medida provisória matéria reservada à lei complementar, como nós já vimos. Nesse sentido, como nós sabemos que a maior parte, mais de 95% das leis trabalhistas são leis ordinárias, então, medida provisória pode se versar sobre direito do trabalho, pode se versar sobre direitos trabalhistas.
desde que o constituinte não tenha deixado especificamente que aquele direito deveria ser tratado por lei complementar. Se assim não deixou, então pode sim ser objeto de lei ordinária. Pode sim ser objeto de medida provisória. E o exemplo maior em matéria trabalhista é que todo mês de janeiro o presidente da República edita medida provisória aumentando o salário mínimo. E a gente sabe que o inciso 4 do artigo 7º de nossa Constituição, artigo 7º esse que estabelece os direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras urbanos e rurais, estabelece, esse inciso 4, o direito ao salário mínimo. Então, o salário mínimo é, sim, matéria essencialmente trabalhista. Então, medida provisória pode tratar desse assunto, do salário mínimo. E aquela medida provisória, uma vez editada e publicada, ela começa a vigorar em seus termos, segundo os seus termos, e deve ser, deve o presidente da República mandar já para o Congresso Nacional, na forma de projeto de lei, a fim de que as casas congressuais analisem e, assim, aprovem, ou não, né? Aprovem ou não. Mas a medida provisória, porque começa a vigorar a partir de sua publicação, ela vai vigorar até o dia de início de vigência da lei correlata, da lei que acolheu aquela medida provisória. Então, a medida provisória que foi transformada em lei, via de regra, tem continuidade no que diz respeito à sua vigência por intermédio daquele instrumento normativo, daquela lei que a transformou em lei, digamos assim. Acontece que, para que tudo isso aconteça, ocorra, uma medida provisória tem, tem durabilidade, tem vigência máxima de 60 dias, prorrogável por mais 60. Então, no máximo, em tese, uma medida provisória vigorará 120 dias. Mas ocorre que uma medida provisória pode ter sido editada, digamos assim, no início de dezembro. Logo em seguida, as casas congressuais entram em recesso. Então, quando as casas congressuais entram em recesso, aquela contagem de 60 dias mais 60 dias é suspensa. Então, na prática, uma medida provisória pode vigorar mais do que 120 dias, porque esses 120 dias, repetindo, eles só são computados quando o Congresso Nacional está apto a votar aquela medida provisória e convertê-la em lei. Quando o Congresso Nacional não está apto porque está de recesso, aquele cômputo relativo aos 60 ou aos 120 dias é suspenso pelo tempo pelo tempo em que a Casa Congressual estiver parada, estiver gozando de recesso, tá certo? Mas a teor do que estabelece o parágrafo 3º parágrafo 3º, parágrafo 7º e o parágrafo 11, a medida provisória tem vigência de 60 dias, prorrogável por mais 60. Se não for convertida em lei nesse espaço de tempo, perderá sua eficácia desde a origem, e as relações jurídicas que, porventura, tenham sido instauradas durante o tempo de vigência dela, medida provisória, será regida por um decreto expedido pelo Congresso Nacional. Se o decreto não foi expedido pelo Congresso Nacional, então conservar-se-ão válidas as relações jurídicas instauradas durante o tempo de vigência da medida provisória e continuarão a ser regidas por elas, né? Aquelas relações jurídicas somente durante o tempo em que vigorou a medida provisória. Isso é o que estabelece o parágrafo 3º, combinado com o 7º e 11 do artigo 62, que diz bem assim: as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Mas,
Vejam só, se o Congresso Nacional nunca se reuniu para votar a medida provisória e convertê-la em lei, como é que vai se reunir para discutir, elaborar e discutir um decreto legislativo regulamentando as relações jurídicas instauradas ou instaladas ou ocorridas durante a vigência da medida provisória? Nunca. Então, muito embora o parágrafo 3º assim diga, mas o próprio Constituinte que alterou que trouxe essa determinação no artigo 62, prevendo que realmente isso nunca iria acontecer, ou seja, o Congresso nunca iria se reunir para editar esse decreto legislativo regulamentando as relações jurídicas instauradas durante a vigência da medida provisória, então já tem, mais adiante, uma solução para essa situação. Parágrafo 7º diz: prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. E o 11 diz: não é editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, e certamente nunca será editado, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Então, esse é o regime da medida provisória e é um ato do Poder Executivo. Então, se esse ato do Poder Executivo, na forma de medida provisória, dispuser sobre direito do trabalho, certamente nós teremos aí uma fonte formal do direito do trabalho. Lembrando que fonte formal do direito do trabalho é exatamente aquela que vincula as partes, aquela que vincula o juiz. Tudo certo até aí, pessoal? Tudo certo. Beleza. Alguém pode testar o chat para ver se está escrevendo? Opa, beleza. Tá ótimo. Outra fonte formal do direito do trabalho é exatamente o decreto presidencial. O artigo 84 o artigo 84 de nossa Constituição estabelece a competência privativa do presidente da República. Eu pergunto a vocês, vocês estão na tela, o artigo 84 está para vocês? Aparecendo? Sim. Então, vocês estão vendo o artigo 84, pessoal? Tá sim, professor. Opa, beleza. Então, o artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Então, aqui nós temos a competência privativa do presidente da República delineada pela Constituição. Dentre as várias competências privativas, veja que é um ato do Poder Executivo, veja que estamos a estudar as fontes do direito do trabalho. Veja que, se esse ato, que é privativo do presidente da República, dispuser sobre direito do trabalho, então, esse ato, que é privativo do presidente da República, será fonte formal do direito do trabalho. E aqui eu quero ressaltar, dentre outras hipóteses, mas aquela fonte formal do direito do trabalho que é chamada de decreto, né? Então, vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, muitas vezes, quando é que nasce um decreto? Quando é que nasce, mais precisamente perguntando, quando é que nasce a competência privativa do presidente da República para quando é que nasce a competência privativa do presidente da República para editar decreto? Exatamente quando uma lei, por si só, ela não é suficiente para ser executada, para ser cumprida, mais precisamente falando, pelos seus destinatários. Então, quando uma lei ela não pode, existe alguns, digamos assim, algumas determinações que merecem um detalhamento, que merecem uma explicação maior, então nasce a competência privativa do presidente da República. Exemplo, a Lei 8.036 de 1990, que é a lei do FGTS, que regulamenta assim o direito fundamental ao FGTS, direito fundamental esse previsto no inciso 3 do artigo 7º de nossa Constituição, determina que todos os meses o empregador deve depositar na conta do FGTS do empregado o valor de 8% sobre a sua remuneração. Então, todos os meses, o empregador depositará na conta do FGTS, na conta fundiária, ou conta do FGTS, de cada um de seus empregados, 8% relativo à remuneração do mês anterior. Agora, de que forma esse cálculo será feito? Que documento deverá ser preenchido? Para onde deve se dirigir o empregador para que assim aconteça? Ora, exatamente porque são necessárias explicações, são necessários detalhamentos nesse sentido, é que nasce a competência privativa do presidente da República para editar decreto, né, para fiel execução da lei. Aí é que nasceu, ou veio ao mundo jurídico, o decreto 99684 de 1990. Esse decreto regulamenta a Lei 8.036 de 90 e certamente traz digamos assim, vários esclarecimentos acerca do que vem a ser as determinações lá contidas na lei do FGTS. Então, essa é a competência privativa do presidente da República para editar decretos e, assim, o decreto de natureza trabalhista também será fonte formal do direito do trabalho. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Aqui já deu uma mensagem que já está perto de finalizar. Faltam 6 minutos. Se finalizar, aí a gente entra de novo no chat, tá certo? Para mais 40 minutos. Então, outra fonte formal do direito do trabalho, e quando eu falo fonte formal, eu falo daquela que estabelece obrigação para o juiz, que estabelece obrigação para as partes, empregados e empregadores, estabelece obrigação para as autoridades que fiscalizam o cumprimento da legislação trabalhista. Então, uma outra fonte formal do direito do trabalho é exatamente a sentença normativa. O que é sentença normativa? Vejam só, todas, todas todos os questionamentos, todas as pendengas que chegam junto ao Poder Judiciário,
junto ao Poder Judiciário, elas ensejam uma decisão por parte do Poder Judiciário. Pois bem, quando um empregado tem o seu direito desrespeitado, ingressa na Justiça Trabalhista no primeiro grau de jurisdição. Então, daquele pleito veiculado na petição inicial e seguindo todo o rito processual previsto para tal, então, ao final, o empregado terá uma resposta por parte do Poder Judiciário, ou seja, a tutela jurisdicional ser-lhe-á concedida pelo Poder Judiciário, já que é ele, Poder Judiciário, o poder constitucionalmente incumbido de dizer o direito no caso concreto diante dele deduzido. Isso é jurisdicional. Então, o empregado ingressa na justiça pedindo que o juiz condene a empresa X a pagar as horas extras, que até hoje nunca pagou. Então, ao final daquela discussão, que se promoverá ao longo do tempo e dentro de um processo legal, teremos uma decisão judicial. A decisão é gênero, que tem várias espécies. Nesse caso, nós teremos uma sentença. Então, nós temos uma sentença ao final desse pleito. Dessa sentença, certamente, se for favorável ao empregado, o empregador recorrerá. Então, quando o empregador recorre, aí sai do primeiro grau de jurisdição e vai para o segundo grau de jurisdição, que é o tribunal. No primeiro grau de jurisdição, que é lá na vara do trabalho, que está dentro do Fórum Trabalhista, então, no primeiro grau de jurisdição, a decisão, que tem o nome de sentença, é dada por um juiz, somente um. Quando sobe para o tribunal, em grau de recurso, a decisão, que é gênero, terá um outro nome, não será mais sentença, será acórdão. Por quê? Porque a decisão agora não será dada por um juiz lá no tribunal. A decisão será dada agora por um colegiado formado de desembargadores, de juízes que, por estarem no segundo grau, têm o nome ou ganharam o nome de desembargadores. Então, decisão é gênero, que tem como espécies, dentre outras, a sentença e o acórdão. Bom, dentro do processo trabalhista, nós temos uma peculiaridade. Quando nós estamos disputando decisões ou direitos não individuais, esse raciocínio que eu fiz agora foi um empregado solicitando que a empresa seja condenada a pagar suas horas extras, né? Então, é disputa individual. Quando a disputa é coletiva, quando a disputa envolve toda uma classe de trabalhadores, então, nós não temos uma ação individual, nós temos uma ação coletiva, e essa ação coletiva pleiteia, por exemplo, melhores condições de trabalho e sociais, como, por exemplo, aumento salarial, como, por exemplo, melhoramento do meio ambiente do trabalho, com móveis ergonômicos, com iluminação adequada. Então, quando a disputa é coletiva, quando é o sindicato da categoria, por exemplo, que ingressa com uma ação coletiva, a decisão terá um outro nome, será sentença normativa, e será produzida também por um órgão colegiado. É tanto que essas ações coletivas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 114 de nossa Constituição, ou seja, essas ações coletivas, elas são ajuizadas diretamente nos tribunais. Não existe ajuizamento de ação coletiva no primeiro grau de jurisdição, e sim já diretamente no tribunal. E o nome dado à decisão é de sentença normativa. Essa sentença normativa é fonte formal do direito do trabalho. Como vai cair agora a nossa sala, aí a gente vai entrar novamente, tá certo? Falta menos de 1 minuto.